Olá, meu amigo Suelismar. Que alegria estar te recebendo aqui nesse podcast. Felicidade imensa poder compartilhar essa mesa contigo. A gente se conhece há pouco tempo, mas eu já vi e já percebi todo o arcabouço de experiência que você tem, todo o aprendizado que a gente pode trocar, que você tem para disponibilizar para o nosso público. O Suelismar, gente, é um grande empresário, tem 21 empresas, é isso? Somando todas as que tem uma certa sinergia entre uma e outra, que dá apoio entre uma e outra. Mais é um grupo, um grande grupo, e assim, uma pessoa especial, um ser humano de Deus, uma pessoa encantada mesmo que veio para colaborar conosco da Febracis, é um aluno recente, mas muito querido. Gratidão, viu, por ter aceitado o convite. Eu imagino como é que seja a sua agenda. Então, assim, eu fico muito feliz de tê-lo aqui conosco. Nilton, para mim é um privilégio, né? Igual você disse, realmente sou um aluno muito recente, conheço muito pouco sobre a Febracis, e conhecer você para mim foi um privilégio, foi algo assim realmente encantador. A forma como você me recebeu ali em São Paulo, claro, fui ciceronado ali pela Bruna, né? Que assim dá para perceber a forma como vocês conduzem todos os negócios. Não é apenas um sentimento de conquista financeira ou crescimento financeiro, não. Existe uma inter-relação, uma conectividade que faz toda a diferença. E olha que eu tenho um pouquinho de estrada, né? Lisonjeado pelo grande, mas o grande é apenas uma palavra, né? O grande empresário não é uma palavra. Nós somos guerreiros, vivemos como todo brasileiro num país de muitíssimas oportunidades, mas também que é repleto de desafios todos os dias. Então, eu acredito que eu sou mais um vencedor do que um grande empresário. Estamos sobrevivendo e estar aqui representando o Grupo XP, a Sim Telecom, Nova Telecom, XP Construtora, enfim, todo um arcabouço de empresas que Deus me privilegiou de estar à frente desse grupo. Não sou só. Hoje a gente passa aí, chega a quase 300 colaboradores, e isso me enche de alegria. Trabalhar com pessoas que fazem toda a diferença e me permite representá-los diante de uma situação e oportunidade como essa. Que legal, que extraordinário. Assim, muito, para nós é especial demais tê-lo aqui por toda essa experiência e por todo esse arcabouço e por toda a contribuição que o senhor vem tendo. Senhor, você... Fique à vontade. E assim... É uma pessoa que chegou para nos apoiar, está com a gente no Power Business, estamos aí 19 e 20 de outubro no Power Business, e já veio com uma consideração imensa, vai estar com a gente como um grande apoiador no Power Business. Queria, Suelismar, que você trouxesse um pouco da tua história. Assim, é uma caminhada. Hoje eu já fiz uma entrevista e eu acho que o que transborda, o que faz com que as pessoas entendam como é que uma pessoa consegue chegar numa posição de resultados como você chegou. Eu sei que resumir a tua história talvez seja desafiador, porque a gente sabe que é uma caminhada. Mas como é que você poderia resumir assim? Como é que você chegou nos resultados que você chegou em toda a tua história de vida? Eu costumo dizer que eu sou o resultado da misericórdia de Deus. Eu acho que eu tinha tudo para dar errado nessa vida, tudo. Eu nasci num ambiente hostil para o meu tempo, embora eu tenha sido muito amado a vida toda, mas sou filho de um pai semi-analfabeto e de uma mãe que era do lar, mas que me amaram sobremaneira. Eu sou irmão de mais 3 irmãos hoje, que são vivos, tivemos um outro que já está com Deus, e começamos muito novo. Hoje a gente, claro, respeito todas as tendências, todas as ideias e defesas, tanto constitucionais ou não, enfim, a gente respeita o ponto de vista de cada um, mas eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Então, eu comecei muito cedo, isso não me fez mal, né? Talvez fosse um outro tempo, mas eu comecei muito cedo. Comecei vendendo na rua, comida, lanche, 7 anos? 7 anos. Nossa. E com essa idade eu comecei a cantar também, cantar sertanejo. É mesmo? E cantamos até os 17, 18, eu e esse meu irmão. Nós fizemos, na época da velha guarda, do Zezé de Camargo, que ainda cantava com o Zazá e tal. Então a gente tivemos esse desafio,
Aí, uma certa idade, não é os filhos de Francisco não, mas o meu irmão, que era empresário nosso, empresário que cuidava, não que financiava, mas que cuidava. Ele veio a falecer num acidente também. E aí a gente teve uma experiência, como eu falei para você, que eu não conto só o positivo, o negativo também eu conto, uma experiência não muito agradável de conhecer entorpecentes, éramos jovens, de uma certa forma já tinha um certo poder aquisitivo, e quando você envolve na noite, na música, enfim, mulheres, muita disponibilidade, muitas coisas, e eu não tinha nenhum conhecimento do que era Deus, nem não sabia o que eu sei hoje. E a gente teve uma situação assim completamente estranha, e Deus já tinha um plano com a gente na época, eu e meu irmão. E nós mudamos de Goiás para Mato Grosso, fomos conterrâneos do Maggi na época, o Blairo Maggi, muita gente conhece o Blairo, um empresário de grande sucesso do Mato Grosso, foi o maior produtor de soja individual do mundo, e nós crescemos juntos. O seu André, que era o pai dele, assim, de uma certa forma até nos auxiliou em alguma coisa. Tive um aprendizado bom com o povo do Sul como empresário, né? A chave virou e no Mato Grosso, vou resumir em rápidas palavras só esse assunto, porque ele é muito interessante. Muito interessante. Eu tinha 16 anos de idade, meu irmão 17, nós chegamos numa região chamada Triângulo, no Mato Grosso. Triângulo. Aquela época tinha pistoleiro, aquela época tinha onça, tinha malária, tinha tudo, né? E nós chegamos, a única coisa que eu e ele sabíamos fazer era tocar e cantar. Não sabíamos mais nada, não tinha dinheiro. E no assentamento a gente ganhou um pedacinho de terra. Meu pai levou a gente para a roça, porque não tinha como ele cuidar da gente na cidade com aquela crise de identidade, enfim, que a gente estava envolvido. Então ele falou, não, vou levar para a roça e proteger meus filhos. Vão sofrer, mas eu vou protegê-los. Vocês já tinham quantos anos ali? 15, 16, 17. Eram 2 garotos ainda. E um dia, sentado em cima de um toco lá, de uma árvore que tinha caído, que derrubava, naquela época a agricultura era bem rudimentar, né? A gente estava sentado e eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, mano, Suimar, o que nós vamos ser aqui nesse lugar? E foi a pergunta-chave que mudou a nossa vida a partir daquele momento. Olha. E ele pegou, olhou para mim assim e falou, o que você quer dizer com isso? Eu falei, o que nós podemos ser aqui nesse lugar? Ele falou, cara, capinar de enxada, colher feijão e milho e viver, pagar as contas. Eu falei, não, vamos lá, vou fazer a pergunta de novo. Quais são as oportunidades que você vê aqui nesse lugar? O que você vê aqui que mais te agrada, que mais te interessa? Aí ele olhou assim para mim e falou, cara, comprador de grãos, os caras que vêm comprar. Eu falei, mas por quê? É porque eles vêm de Silverado e parece que tem dinheiro os caras. E aí eu falei, olha, essa também é a minha visão. Aí ele falou, mas como é que você acha que a gente pode chegar lá? Eu falei, olha, nós só sabemos cantar. Então vamos usar a ferramenta que nós temos nas nossas mãos e vamos para cima e o nosso objetivo é chegar lá. A gente só sabia cantar, então cantamos em igreja, cantamos em batizado, cantamos em tudo quanto é lugar que tinha. Vinha um amigo visitar um colono ali, ele falou, ô Goianinho, vem cá, vem cantar aqui. A gente ia lá, pegava violãozinho, às vezes debaixo de chuva, a pé, sofrido e tal. Fizemos amizade. Naquele tempo, não existia esse negócio, essa palavra bonita chamada network, né? Naquele tempo, não, era relacionamento, vamos ser conhecidos do povo e tal. E detectamos que aqueles compradores que vinham ali naquela região comprar, era uma região de 3 mil alqueires de terra e tinham mais ou menos 300 famílias, cada lote era 10 alqueires na época, né? Então a produção era muito grande, era uma terra muito boa. Só que quando os compradores chegavam, eles iam comprar o produto do colono, do produtor, e comprava ali na roça. O produtor não tinha onde armazenar. Então, o preço que o cara colocava no produto, ele tinha que vender, porque senão o rato ia comer, a chuva ia molhar, ele ia perder. Aí, um dia a gente conversou, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar 2 anos e vamos construir um galpão aqui. Como assim um galpão? Não um galpão, mas a gente tem dinheiro para isso? Eu não sei, vamos juntar o que der e a gente constrói. E construímos, não tinha dinheiro para cercar, fizemos um mutirão, talvez aí alguém sabe o que é mutirão, né? Pessoas mais simples. Juntamos pessoas dali da região e cercamos aquilo. E em 91, eu comprei meu primeiro computador. Olha. Com Windows já e tal. E eu trabalhava o dia inteirinho pesando, porque as pessoas traziam para nós na confiança, a gente não tinha dinheiro para comprar, mas eles traziam porque queria proteger o produto no galpão. E a gente não cobrava, não, coloca aí, não tem problema não. No final do ano, nós tínhamos praticamente quase toda a produção dentro do nosso galpão. Aí nós ganhávamos de quem vinha comprar e de quem vendia. Uau! Entendeu?
E 4 anos depois nós éramos os maiores compradores de grãos daquela região. 4 anos depois. Foi muito rápido. Usamos o quê? A ferramenta que nós tínhamos na mão. Nós só sabíamos cantar e que através da música nós nos relacionamos com as pessoas, adquirimos confiança e a gente começou o nosso projeto de empresário, ali um com 15 e outro com 17 anos de idade, com muito trabalho. As coisas não acontecem fáceis, mas plano traçado, objetivo ali na frente, né? E muita dedicação. E aí as coisas foram acontecendo e a coisa vai. Eu vou deixar você falar, porque senão só eu falo no podcast. Não, mas não tem problema. Está aumentando a quantidade de gente aqui, nós estamos ao vivo também. E assim, extraordinário. Gostei muito dessa história. E é o que a gente chama de estado atual, estado desejado e plano de ação. Vocês sabiam onde queriam chegar, sabiam o que desejavam ser e acabaram... E aí, como é que você chega no Tocantins? Do Mato Grosso, fomos para os Estados Unidos, mais ou menos em 99. 99, fomos para os Estados Unidos. E foi uma experiência incrível. Na verdade, fomos para os Estados Unidos, na época, com um projeto de criar alguma coisa que beneficiasse pessoas. Aí algo interessante que eu sempre digo, desde menino eu sempre quis ser útil na vida das pessoas. Eu costumo falar o seguinte: Deus não desce do céu para dar uma camisa para ninguém, para dar uma cesta básica para ninguém, e Ele sempre usa pessoas, né? Ele usa o natural o sobrenatural sobre o natural. E quando a gente estava já consolidado, eu morava lá, meu irmão já morava aqui em Tocantins, ele tinha aberto aqui uma empresa chamada Feijão Panela Cheia, na área do agro. Naquela época não produzia aqui, tinha que comprar da Bahia, comprava de São Paulo, comprava de Minas, Unaí, essa região toda, e trazia, empacotava aqui e vendia na região. Tinha uma pequena indústria na época. E quando foi em 99, nós fomos para os Estados Unidos. Acredito que foi um chamado de Deus na época, foi um despertamento que deu. E chegamos nos Estados Unidos. Eu, na época, eu era piloto de avião, nesse ínterim eu tirei o meu brevet e fui para os Estados Unidos para trabalhar com esse projeto e tirar um ground school, que é um documento que você tira para depois ir para o PLA, que é piloto de linha aérea, né? Sempre gostei de voar desde pequeno, mas quando era garoto tentei na agulha negra, não consegui. Falei, vai no peito, né? O que tinha. E aí nós fomos para lá, fui para Civil, e fui trabalhar numa empresa chamada Raytheon. Conheci eles através de uma situação tão inusitada que eu trabalhava para uma pessoa chamada Billy, William Crosby, meu amigo até hoje. E nessa empresa, um dia, eu falei para ele que eu queria fazer um churrasco, eles chamam de barbecue lá, né? Eu falei, não, vou fazer um churrasco para vocês, à la brasileira. E ele falou, posso convidar uns amigos? Eu falei, pode. Ele era conhecido do Tiger Woods, do golfe, essa galera, Jimmy da Raytheon, o povo da alta lá, né? E ele era um cara, jogava golfe, ia para a Irlanda jogar e tal. E gostou de mim. Eu não acho que é de graça, não, na verdade. Foi Deus que fez com que ele gostasse de mim. E eu fiz o churrasco para eles, e nesse churrasco, eles gostaram tanto do churrasco que eu fiz, que viraram meu amigo. Mais uma vez, o que eu tinha na mão para oferecer? Cara, só o churrasco, não tinha outra coisa. Nem inglês direito eu falava, mas eu usei a ferramenta que eu tinha, o poder que eu tinha na mão, e falei, cara, vou seduzir esses caras, tem que ter uma forma de trazer eles para próximo de mim. E virei amigo dos diretores da Raytheon, e eles foram aquela empresa que fez o projeto Civan da Amazônia, não sei se você conhece. Ali foi meu primeiro contato com tecnologia. Toda a parte tecnológica, sim, né? Foi ali que eu peguei um pouquinho de tecnologia. E aí no ano de 2005, eu retornei ao Brasil. E fiquei trabalhando nessa empresa, graças a Deus, com 2 anos eu me tornei gerente de um departamento dessa empresa. Foi assim, algo meteórico. E o nosso projeto paralelo, que era abrir uma instituição lá para atender brasileiros, atender pessoas, mas tudo isso tinha a Bíblia por trás. Nós sempre usamos como ferramenta de recuperação de vidas, enfim, a Bíblia. E nós abrimos ali uma igreja e o projeto chama Projeto Restaurando Vidas. Mas eu sempre fui o empresário da dupla, né? Meu irmão, e meu irmão é o pastor, é o cara da parte espiritual. Tanto que até hoje ele faz isso. E em 2004, 2005 eu retornei ao Brasil. O projeto continuou lá hoje. Meu irmão é pastor de 20 igrejas lá.
70 só aqui dentro de Palmas. Eu acho que somando todas passa de 300 com 20 anos de trabalho desse projeto chamado Projeto Restaurando Vidas. Mas é um projeto diferente. A maioria das igrejas ou as pessoas imaginam que pastores têm que ser tipo um guru. Você tem que ficar lá sentado e tal. Não. Nossa ideia é o quê? Todos têm que ter ação, têm que ter vida, têm que ter comportamento, igual todo ser humano tem. É mais fácil você atrair pessoas. Se você é visto como um guru, o cara fala, não consigo viver isso, não. Não. Muito distante. Sim, então é comedor de feijão igual todo mundo, passivo de erro igual todo mundo, falho igual todo mundo, mas com uma postura de zelo e de cuidado. Retornei ao Brasil, meu irmão foi cuidar da parte espiritual e eu peguei a parte tecnológica que eu tinha aprendido e tive um desafio, e até foi uma grata surpresa saber que você era da Valec, né? E meu primeiro passo como empresário na área de telecom, no Tocantins, foi com a Valec, na CR Almeida, né? Que eles abriram um escritório avançado lá em Tupiratins e não tinha quem levava a rede de dados e o sistema de vocês precisava para medição, enfim. Né? E aí apareceu esse desafio, eu falei, cara, eu resolvo o problema de vocês. No peito, no desafio, não tinha equipamento, tinha nada. E usando um GPS Garmin daquele, por causa da aviação, eu tinha aprendido a operar, né? E a gente levou com 7 torres, quase 500 quilômetros de distância, 20 megas na época. E foi quando nós começamos a área de telecom. E aí foi se desenvolvendo, né? E fomos criando sinergia de empresas que implantam, licitação. E fizemos um caminho inverso de todo mundo. A maioria dos provedores dos ISPs começam com o privado e daí depois migra para o público ou nunca migra. Eu comecei no público, né? Agora nós estamos no privado. Graças a Deus tem sido uma história assim, interessante, desafiadora, mas interessante. Extraordinário, que história de vida bonita, que romper, né? Quanta coisa você já viveu. E aí eu fico imaginando assim, porque eu também tenho uma história de experiências. E o poder da ação está muito ligado ao quanto você está disposto a viver as experiências, né? O quanto você experimenta. Essas experiências elas vão se somando ao longo do tempo. Você vai tendo um arcabouço de... o que eu vejo em muitas pessoas de sucesso como você, e aí eu queria que você discorresse um pouco sobre, se você concorda nesse sentido, é que as pessoas estão disponíveis a encarar desafios, a viver novas experiências, a experimentar novas coisas. E isso vai compondo uma história, um arcabouço de memórias que lá na frente parece que as coisas vão ficando mais simples. Porque eu já vivi isso, eu já vivi aquilo. E em algum momento tudo isso se cruza e colabora com uma tomada de decisão ou com um novo momento. Os medos vão diminuindo, porque se eu já vivi grandes coisas, mais uma grande coisa, vamos lá. O que você pode... Você acha que isso faz sentido? A tua experiência como um todo te serviu profundamente para chegar nesse momento de hoje, nesse homem de hoje? A gente estava falando antes aqui, eu já vivi muito... Você mesmo disse, já viveu muitas coisas que não se orgulha do que viveu, ou muitas coisas que não faria hoje, mas que isso te compôs e te traz a sabedoria, a percepção de que aquilo tinha que ser vivido para que hoje você desse valor nisso. Essas experiências compôs o seu Suelismar de hoje? Milton, eu acho que o mais importante na vida de qualquer pessoa, independente dele ter alcançado algum sucesso ou não, é ele compreender que ele é um ser humano e que ele não foi feito por um acaso. Nós não fomos feitos em série. Cada um de nós fomos feitos com um propósito específico. Dinheiro, sucesso, fama, isso é só uma consequência. Eu sempre lutei para ser feliz. Eu nunca pensei em ficar rico. Né? Não sei nem se eu posso me considerar rico, mas considerando de onde eu saí, cara, eu me acho milionário. Meu Deus do céu. Entendeu? Considerando de onde eu saí, o que eu era. Mas eu sempre tentei ser feliz na vida. Às vezes eu falo isso para o meu time, e falo com muito orgulho, porque na nossa empresa eu procuro evitar até esse negócio de patrão. Não, nós somos um time. Eu só sou, eu só existo
E eu só represento alguma coisa porque eu tenho pessoas por trás de mim. E tudo que eu faço e o que eu fiz ao longo da minha vida foi buscando ser uma pessoa feliz e contribuir para que outras pessoas sejam felizes através das minhas ações. E uma vez que você tem um ponto de vista como esse, você pode até não alcançar, você pode até não ser um multimilionário ou um bilionário, mas você vai ser feliz, que é o mais importante da vida. E eu acho que eu cheguei numa parte da minha vida que eu não trabalho mais por dinheiro, eu trabalho por realização. A nossa empresa vai fazer 20 anos aqui em Tocantins, é o nosso grupo. Sempre que eu encontro uma pessoa que eu percebo que ele tem uma identidade e ele tem uma capacidade de raciocínio e um interesse como empreendedor, que ele tem coragem de topar desafios, eu aprendi com meu pai nas frases mais rudes dele, tadinho, e que eu tenho muita saudade, saudosa memória. Ele falava: filho, cavalo bom é o que cerca o boi na hora. Às vezes não é um cavalo bonito, não é um manga larga, não, mas é aquele que quando o boi está passando, ele fala: estou pronto. O que o senhor está precisando? Eu vou lá resolver o problema. Eu valorizo essas pessoas, entendeu? Meu pai falava: meu filho, prejuízo pouco é lucro. Eu falava: o que meu pai quer falar com isso de prejuízo pouco é lucro? Era um empreendedor nato. Olha, tudo para você colher, você tem que empreender, você tem que plantar. Então, perca um pouquinho, empreenda e você vai ganhar. E hoje, por exemplo, eu tenho uma filosofia, eu trabalho muito com contrato de vesting, com os meus colaboradores que eu entendo que são pessoas que estão prontos ou pelo menos decididos a construir algo. E eu tenho uma faixa de cotas dentro do grupo, uma empresa, outra, que eu faço uma doação com vesting para cada um deles. E eu transformo eles em meus sócios e dou oportunidade para eles construir um negócio para eles ali dentro. O primeiro colaborador da minha empresa trabalha comigo até hoje. Se chama Marco Polo. Trabalha até hoje comigo. E eu tenho colaboradores de 14, de 15, de 13, de 10. Muitos deles trabalham junto comigo. Então, acredito eu que o que mais tem contribuído comigo ao longo desse tempo todo, até talvez seja a contramão da maioria dos empreendedores e dos empresários de sucesso que tem por aí. Eu só quero ser feliz e quero ser útil na vida das pessoas. Quando a gente vai para o outro lado, nós só levamos aquilo que as nossas mãos não pegam, entendeu? Essa garrafa aqui, a minha mão pega ela é física, ela não vai, eu não levo. Essa caneca, esse copo, minha mão pega ela também não vai. Só vai o legado que você deixa, o bem que você faz para as pessoas. E viver rico ou viver pobre, a diferença está exatamente naquilo que você sente. Às vezes as pessoas falam por aí o seguinte: filosofia do cara que quer ser rico. Vou trabalhar bastante, vou construir um patrimônio, depois vou comprar um rancho lá na beira do rio e vou pescar. Cara, para mim comprar um rancho na beira do rio, eu não preciso ser rico, não. Eu já compro o rancho e vou pescar e vou ser feliz. Então a felicidade ela é muito, nesse âmbito, abstrata demais. Depende de qual que é o seu sentimento. O que significa ser feliz para você? O que significa ser realizado? Do meu ponto de vista, eu gosto de ter. Eu gosto de ter um avião, eu gosto de ter uma boa casa, eu gosto de ter uma lancha, eu gosto de ter um bom carro. Natural. Mas se amanhã não tiver, eu sou feliz do mesmo jeito. Sabe por quê? Eu já estive lá. Eu sei como é que é lá. Entendeu? Se eu estou num patamar diferente hoje, eu vou sofrer do que eu tenho. É óbvio que a gente vai usar toda a experiência que o Newton teve ao longo da vida, que eu tive, somando com parceiros, aprendendo cada vez mais, para poder cada vez mais ser mais útil. Quando você tem mais, você pode ser mais útil à vida das pessoas. Aí eu volto lá atrás naquele fato que eu falei que Deus não desce do céu para dar nada a ninguém, mas Ele usa pessoas. E uma vez que você se propõe ser um cara útil na vida das pessoas, Deus nunca vai deixar faltar nada para você, porque toda vez que Ele precisar de ajudar alguém, Ele vai falar assim: aquele cara lá, Ele põe a mão. Aquele cara lá, eu posso contar com ele. E aí, posso contar a última do meu pai? Meu pai, ele tinha uma experiência, eu quero até mostrar a mão aqui, para as pessoas entenderem. Ele falava: filho, nunca tenha a mão assim, porque o pouco que você tiver dentro vai sair pelos seus dedos. E não entra nada. Mas também não tenha a sua mão assim, porque pode cair muito dentro, mas nunca vai ficar nada, sai tudo. Então tenha a sua mão assim. Sempre vai entrar, sempre vai sair,
mas sempre vai permanecer alguma coisa para você. Que E legal. nós não precisamos de muito para viver. O nosso muito é o suficiente. O suficiente para nós vivermos em paz com nossas famílias, para nós podermos contribuir com quem precisa, para nós darmos oportunidades para grandes mentes, caras extraordinários que estão chegando por aí e tem tudo para crescer. E pelo menos um dia citar seu nome. Cara, aquele cara lá fez alguma coisa para mim. Isso para mim é glorioso, é honroso e me faz feliz. Parabéns, amigo. Que aula linda, que aula extraordinária, que aula fantástica de vida que você está trazendo para nós. No coach integral sistêmico, a gente trabalha isso como crescer e contribuir. Né? A gente diz que um dos princípios básicos é isso que você falou. O que seu pai dizia, né? Um dos princípios básicos para nós é o quanto que eu cresço, quanto eu aprendo, mas o quanto isso impacta a vida do próximo. Porque na medida que eu cresço, mas eu impacto, naturalmente as coisas retornam e o sucesso financeiro vem. Né? Tem uma passagem dos nossos treinamentos que dizem assim: você quer ser perito? Você quer ganhar dinheiro? Impacte a vida das pessoas. Você quer ganhar mais dinheiro? Impacte a vida de muitas pessoas. Você quer ganhar mais dinheiro ainda? Impacte a vida de muitas pessoas como ninguém ainda impacta. Então tem tudo sobre isso que você trouxe, é tudo sobre crescer e contribuir, sobre o quanto o meu crescimento gera crescimento no outro. E muito lindo o que você trouxe em relação aos teus colaboradores. Porque é uma mentalidade isso, né? Eu cresço, mas eu levo junto comigo aqueles que construíram essa base sólida, aquilo que colaborou com a minha vida. Extraordinário, amigo. Parabéns, eu fico assim, satisfeito demais de te ouvir e olha que interessante, né? Você trazendo essa questão de felicidade, quanto a felicidade, a procura é pela felicidade. E tem um cara que chama Showako. Ele escreveu um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele vai até estar com a gente em Orlando agora no final do ano no nosso Intercoaching Business. Ele diz assim, você diz, o importante é procurar a felicidade. E olha o que ele diz, né? A gente comparando sucesso e felicidade, o verdadeiro sucesso estão nas pessoas que já são felizes. Ele tem um estudo onde ele comprova que as pessoas... Ele fez um estudo de 20 anos. Quem entrava em Harvard, ele analisou quem eram as pessoas mais felizes em Harvard aos 20 anos. E 20 anos depois, aos 40 anos, ele quis analisar quem é que tinha mais sucesso financeiro e profissional. Ele percebeu que não eram os nerds, que não eram os mais estudiosos, mas os que eram mais felizes aos 20 anos. Aos 40 anos eram as pessoas que mais tinham sucesso financeiro. Olha como os resultados estão ligados. Então, assim, convergência, né? Como uma convergência total. Porque as pessoas felizes, elas são imã de alegria. Elas atraem, nós trabalhamos isso como inteligência emocional, né? Elas atraem outras pessoas para colaborar, para crescer junto, para trocar informação, para ser base. Então, a felicidade está totalmente ligada a esse resultado. Claro que independente disso dá para ser feliz, mas certamente, quanto mais feliz você for, e aí não sou eu que digo, é o próprio Showako, melhores resultados você vai ter. Então, colaborando com o que você trouxe, seja feliz, né? Busque a felicidade. E eu dizia para minha mulher assim, porque eu também já passei por tudo. Em algum momento... Sou curioso pela sua história. O dia acho que eu vou fazer um podcast e eu vou te entrevistar. Quem sabe o dia. Também já passei por tudo. Em algum momento eu virei engenheiro de obra, pezão no barro, e era feliz, muito feliz, sabe? Morando em obra e era feliz. Depois fomos para Brasília e era feliz. E a minha mulher dizia assim, eu não te entendo. Como é que você pode ser feliz assim? Eu falei, olha, quem não é verdadeiramente feliz lá na cidadezinha pequena nunca vai ser feliz na hora que estiver em Nova York. Nunca. Nunca.
Porque a felicidade é algo interno, não é algo externo. Externo é a alegria, é aquilo de momento. Você externaliza, né? É uma alegria, é algo momentâneo, é algo que passa. O feliz, não. Eu morei em Alvorada, aqui no Tocantins, quando comecei em obra de terra. 5 anos depois eu me tornava superintendente em Brasília. Eu era tão feliz em Brasília convivendo com o ministro, quando eu era feliz em Alvorada comendo espetinho com os trabalhadores da obra. Felicidade é algo interno. Quem é verdadeiramente feliz é feliz em Miami, Orlando, Nova York, Alvorada, em qualquer lugar. Você só é infeliz quando você não pode ser útil. Você fala, poxa, gostaria tanto de fazer algo por isso ou por aquilo, eu não consigo no momento. Mas você falando sobre felicidade, às vezes as pessoas questionam, mas Elismar, qual que é a sua intenção em cima disso? É só isso. Aí depois que eu estava no Brasil, eu fiquei 6 anos na Bolívia. 7 anos? 6 anos, Santa Cruz de la Sierra. E na época o grupo já estava estruturado, o nosso time... Pelo grupo dos Estados Unidos? Não, pelo grupo nosso daqui, já empresa. Empresa. O lado social da empresa. Uhum. E aí falei, rapaz, nós fizemos um estudo, mandamos 6 jovens para lá, para fazer medicina na Bolívia, e os 6 se formaram, tal. Foi um trabalho de mais de 10 anos, né? E aí nós fomos e abrimos um internato na Bolívia. E esse internato é o espaço para 40 jovens, e nós começamos a catalogar pessoas que tinham necessidades, né? E desejo de ser médico, mas não podia fazer no Brasil, porque a medicina no Brasil é diferenciado, né? E nós fomos para lá, e eu fiquei 5 anos, instituímos o internato, claro, uma série de regras e tal. Para mim foi um aprendizado muito grande, já soltamos 2 turmas de médicos, hoje acho que quase 60 médicos passaram pela... E quando eu cheguei lá, cara, Revalida era só uma portaria do MEC. E eu falei, meu Deus, e agora? Essa galera está se formando, já tem 2 anos, 3 anos que não tem Revalida, e como é que vai ser? Aí entra o poder da ação. Eu falei, eu moro no Tocantins, que é um estado pequeno, que um senador é meu amigo, meu vizinho, deputado federal e tal, e eu juntei ali, cataloguei os que eu conhecia, falei, vou para Brasília. E nós vamos aprovar a lei do Revalida. Cheguei lá e encontrei um grupo de médicos que já estava envolvido nisso, alguns cubanos também. E aí peguei os nossos políticos aqui da região e falei, cara, eu preciso que vocês me apresentem para alguns políticos. Os que eu conhecia não dava para aprovar uma lei, né? E nós conseguimos ali em 3 meses, eu consegui levar uma comissão oficial da Assembleia e do Congresso, na verdade, que foi Câmara e Senado, né, na Bolívia, para poder averiguar, verificar e certificar a qualidade das universidades, porque lá a fama que tem muitas universidades ruins, e de fato tem, mas criamos convênio ali com 2 universidades conceituadas, trouxemos no Brasil, firmamos convênio com a UFT, e conseguimos em 3 meses aprovar o Revalida. Hoje o Revalida é lei por causa desse trabalho que a gente fez junto com o pessoal. Você é político? Não, não sou. Mas eu tenho prazer em servir, em ajudar, estender a mão. E tudo que a gente pega para fazer, graças a Deus, as coisas acontecem. Por último agora, o projeto 5G, que surgiu aí, uma empresa que vai estar presente no evento, né? Começamos o projeto da iniciativa 5G, com 15 mil empresas do Brasil que nunca participou de um leilão de frequência. Todos, cada um no seu canto. Nós encabeçamos ali em Brasília também e fizemos história. Nós, da iniciativa 5G, que virou ISPs do Brasil hoje, fomos proponentes junto com as operadoras multinacionais. O Brasil não é soberano hoje em frequências, né? Porque é uma mexicana, uma italiana e uma espanhola, que é Vivo, Oi, Vivo, Telefônica. A Vivo e a Telefônica é a mesma, a TIM e a Claro, né? Então são multinacionais. E a nossa briga é que o Brasil seja soberano em comunicação na telefonia celular. Hoje ainda não somos. Mas fizemos esse trabalho, hoje existe uma MVNO que chama Tata Telecom, e o nosso projeto para o 6G é comprarmos as nossas frequências e esse grupo ter uma empresa de telefonia móvel a nível de Brasil, 100% brasileira. Senhor Elismar, de onde você tirou isso? Cara, ouvindo pessoas, participando,
juntando pessoas, aproximando pessoas, sendo feliz, e você convence qualquer um se for dentro dessa visão. Então, estou no caminho, graças a Deus, e acredito que nós vamos fazer mais história ainda, se Deus quiser. Tem um jargão que a gente usa, não é um jargão, uma frase criada pelo Dr. Paulo, que eu acho que representa muito a sua forma aí de ver e de empreender. Paulo diz assim, quando você vem ainda com esse projeto novo, esse projeto grandioso, ele diz assim, o que é verdadeiramente bom é bom para todo mundo, mesmo que seja a médio e longo prazo. É engraçado, não tinha parado para pensar nisso? O que é verdadeiramente bom é bom para todos, mesmo que seja a médio e longo prazo. Olha que profundidade. Você acabou de viajar no tempo aqui, porque, por exemplo, quando saímos daqui para os Estados Unidos, pensamento de ajudar os brasileiros que estavam lá, trazendo eles mais para uma questão de fé. Voltamos para cá, através da medicina lá, ajudar jovens que não tinham condições de se tornarem médicos. Agora o 3G, ajudar 15 mil empresas, né? É mais ou menos aquela história da viúva lá, do azeite e da farinha, né? Olha, tá aqui, eu vou multiplicar, vai, vende, paga tudo que você deve e viva do resto. O resto com Deus, o resto feliz, supre qualquer necessidade e a gente vai além daquilo que a gente poderia chegar nos métodos comuns. Isso aí, realmente, eu acabei de aprender um negócio aqui. Vamos aplicar esse negócio. Eu tenho que ouvir mais o Paulo, ler mais o Paulo, né? Não, mas é isso. Mas você tem essa vivência, você tem essa experiência. Eu acho que Deus foi muito bom contigo, te trazendo todo esse know-how, essa capacidade de absorver. Tem uma frase que eu uso e eu queria que você trouxesse isso para o empresário. O quanto isso foi importante para você. Não é uma frase, é uma aula que eu dou, eu chamo de teoria dos mundos, que é assim, quanto mais mundos eu vivo, mais inputs eu tenho. E esses inputs vão me gerar grandes outputs, grandes saídas. Quanto mais mundos eu vivo, eu preciso experienciar alguns mundos. Eu vejo que você foi para telecom, você viveu o mundo do cantar, do agro, da aviação. Tem muitos mundos cercando o seu Elismar, muitos mundos. E isso geraram em você... onde é que eu uso isso? Tem muito empresário que não sai da rodinha dele, achando que ele vai crescer na caixinha dele. Quando eu fui para o Vale do Silício, eu fui, poxa, mas o que eu fazia precisava do Vale? Não. O que eu fazia não precisava do Vale do Silício. Mas eu voltei de lá com a perspectiva 30, 40 vezes maior do que eu vivia. Abre o horizonte, né? Então abriu o meu futuro. Aliás, mudou o meu destino. Por quê? Porque quando a sua mente expande, o teu destino muda. Sim. Então, quanto isso foi importante para ti, Elismar? Quanto foi importante esses inputs de área de medicina, a política, a aviação, construindo um output agora de grandioso. Grandioso ao ponto de querer fazer de estar fazendo toda uma rede baseada nessa condição de tudo ser brasileiro. Newton, eu acredito, e talvez seja uma forma muito simplória de falar, né? Eu costumo dizer, eu gosto muito de ler, tenho algumas formações, eu sempre gostei muito de estudar, até bate naquela tecla, gente, eu não tive oportunidade. Não, eu também não tive grandes oportunidades, mas eu fui atrás, até a ponto de fazer um MBA na Dom Cabral e falar, vamos embora, né? Com dificuldades e tudo, fazendo investimentos, acreditando em tudo. Mas eu creio que a visão que você adquire dentro de um ambiente múltiplo ou de um mundo múltiplo, você consegue, de uma certa forma, adquirir melhor capacidade de comunicação. Porque, para mim, comunicação é tudo. Eu costumo dizer que eu sou um vendedor. Mas você vende sonhos? Também. Só que eu vendo sonhos que eu acredito neles, que eu já estudei eles e sei que são sonhos viáveis. Eu não vivo de utopia, entendeu? Eu vivo de sonhos que são alcançáveis, são executáveis. Tem coisa que às vezes eu brinco, eu traço algum projeto e vejo que é difícil, a meta é inalcançável, eu dou uma
retrabalhada nela e organizo para que eu possa alcançar aquilo. Mas a visão de múltiplos ambientes, de múltiplas oportunidades que você tem, por exemplo, em mundos diferentes, te permite crescer como pessoa, te permite ter uma visão mais aberta, mais expansiva acerca das oportunidades que existem. Porque você passa a conhecer muitos cases de sucesso e também cases de falhas, de insucesso por aí afora. E você aprende você consegue acertar mais. E quando você chega numa roda, por exemplo, que tem pessoas, por exemplo, eu não te conhecia, cheguei em São Paulo, primeira vez que eu te vi, e você abordou vários temas comigo, e eu não sei se satisfatoriamente, mas eu consegui pelo menos estabelecer um diálogo contigo. Você falou de Valec, eu falei, cara, eu atendi a Valec. Cara, é um mundo que eu vivi. Né? Você falou de Silicon Valley, eu falei, estive lá também, entendeu? Então você tem um cenário que é construído através da sua vivência em mundos diferentes e te permite conectar com pessoas. Você só vende se você estiver conectado. Você só inspira se você estiver conectado. Você só atrai pessoas se você estiver conectado. Ou você atrai para ter essa conexão ou não. Entendeu? Então eu acredito que essa visão multifocal, de múltiplas experiências, de conhecimentos múltiplos, ela faz de você um grande homem. Se você souber colocar todas as coisas no lugar, né? Se não for um boçal, se não for um cara, não, eu sou isso, sou aquilo, não. Deixa quieto. O seu dia a dia te mostra o que você é. Você não precisa de levantar uma placa. Não. O seu comportamento, o seu sucesso, os seus resultados falam muito melhor de você do que você mesmo se autoproclamar, né? Mas a minha visão é isso. Não sei se eu te respondi, mas ótimo. Eu acho que isso aí faz que você cresça muito e possa ser útil aos outros, independente do ambiente que você estiver. E agora vamos ter o Power Business agora em Palmas e assim, trazendo esse assunto, você é um dos grandes parceiros da Febracis nesse evento. Para você ver o que é conexão, né? Eu me conectei muito rápido com a Febracis. E eu fiz uma proposta que, segundo me informaram, a sua diretoria falou, isso nunca aconteceu. Eu falei, se nunca aconteceu e aconteceu, eu estou dentro. E fizeram um trabalho excelente e vai acontecer. E vai acontecer. Então nós estaremos juntos ali. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito, vai ser uma virada de página na minha vida. Já começou ali em São Paulo. Não tive a oportunidade nem mesmo de pegar na mão do Paulo, não. Mas assim, eu gostei do estilão dele. Um cara que coloca 25 mil pessoas dentro do estádio, meu amigo, não tem por que eu não querer estar próximo dessa pessoa, entendeu? E coloca falando história de vida, contando história de vida de pessoas, entendeu? Conectando as pessoas através de palavras simples, através de exemplos do dia a dia, de exemplos bíblicos. Cara, aquilo para mim é tudo. Eu falei, eu não sou esse cara, eu não sou como ele, mas eu acho que eu posso ser um servo dele, não tem problema não. Eu carrego a mala dele se for o caso, eu quero estar perto. Olha que humildade, né? Como é importante a gente estar perto daqueles que têm feito um bom trabalho, né? Depois da tua carreira, você dizer isso, depois de toda a tua história, você falar, eu posso estar perto posso carregar a mala. Mas é real, tô falando sério. Eu sei, eu sei que tá incomodando, mas vamos lá. Eu sei que é real, e até porque eu sei tanto que é real que eu faria a mesma coisa. Eu faço a mesma coisa. Hoje eu faço isso. Com o maior carinho, o maior amor. Agora, quantos jovens poderiam aprender conosco, que já temos alguma estrada e que não querem se submeter a estar perto de alguém que já tem essa estrada? Né? Eu tenho falado tanto isso para jovens, sabe? Ei, vem cá. Tem hora que você deveria pagar para trabalhar com alguém. Desse jeito. Os jovens precisam aprender isso. Eu pagaria para trabalhar com Paulo Vieira. Eu pagaria para trabalhar com Paulo Vieira. O pouco que eu conheci também, eu acho que eu pago para trabalhar com ele. Entendeu? Eu pagaria para trabalhar com Paulo Vieira. Hoje sou diretor institucional dele, mas eu pagaria. Eu comecei a ser diretor pagando para ir para lá auxiliá-lo, só para estar perto. Mas o jovem já chega numa empresa, já começa dizendo assim, quanto é que eu vou ganhar? Já quer sentar na janela. Quer sentar na janela. Então, fica o aprendizado para todos vocês. Se você tem uma oportunidade de estar perto de pessoas que fizeram uma bela carreira, invista teu tempo, tua energia, teu dinheiro e aproveite. Porque essa mentalidade, só existe um jeito de pegar, Solimar. É estando colado.
O Paulo usa, eu também posso usar, né? Pode, por favor. A Bíblia tem um versículo que fala assim, ó, a humildade precede a honra e a arrogância precede a ruína. Então, coloque isso em prática na sua vida, você vai ver que as coisas... Eu não mando na minha empresa ou nas minhas empresas, eu peço. Tá o Rodrigo, acabou de chegar aí, né? É o nosso marketing, e eu chego e falo, Rodrigo, você pode fazer isso para mim, fazendo favor? Normal. A moça que me serve água, e eu tenho o maior carinho por ela, a maior honra de ter ela junto comigo, às vezes se ela está fazendo alguma coisa, eu vou lá na geladeira e pego a água e sirvo ela. É melhor dar do que receber. Não adianta você querer achar que você é alguma coisa. Ter é uma questão de tempo. Ser é a sua essência. É muito melhor ser do que ter. E quando você essa condição te leva a ter. Isso é fato. Então, conselho para o jovem, conselho até mesmo para o barbado, o mais antigo, mas olha, a melhor forma de você crescer, de você alcançar os seus objetivos é ter humildade e depender das pessoas. Eu não tenho dificuldade nenhuma de depender de ninguém. Eu não tenho medo de pedir. Não. Isso não me envergonha. Eu já pedi dinheiro em rodoviária, entendeu? Já passei literalmente fome, vontade de comer. Já. Mas isso nunca me intimidou. Eu sabia quem eu era e eu sabia onde eu queria chegar. Entendeu? E aí entra o poder da ação, que eu ouvi lá e anotei muita coisa aquele dia. Já estou, assim, bem calibrado. A ação faz toda a diferença. Se você sabe quem você é. Ah, não, eu conheço as minhas limitações. Então trabalhe com aquilo que você tem, independente de ser limitado ou não. Você vai chegar lá. Depende de você. 10, 90. 10% é o que fazem com você ou que de forma natural acontece contigo. 90% é a sua decisão, é a sua ação. E isso muda tudo, principalmente a sua vida. É isso, que extraordinário. Não sei como é que está o tempo aí. Tá maravilhoso, dá para e assim, é muito, muito, muito importante tudo isso que você trouxe. Eu quero te agradecer profundamente. Quero convidar as pessoas para estarem conosco dia 19 e 20 agora de outubro. A gente tem aí Paulo Vieira, Camila Saraiva, um grande projeto assim. Mas Nilton, cortando você de forma indelicada até, mas só para aproveitar o gancho, te confesso que eu estou indo sem conhecer com profundidade. É uma tática, é uma estratégia da Febracis de criar um ar de mistério, ou você pode abrir um pouquinho sobre o que vai ser exatamente o evento? Se for uma estratégia ou uma tática, tudo bem, a gente respeita, que eu sei que de sucesso como a Febracis, as estratégias são muito bem planejadas, então não conte. Mas se porventura puder abrir um pouquinho, eu creio que a gente pode atrair pessoas. A curiosidade também atrai, né? Claro. Mas se puder abrir um pouquinho, né? Eu tenho convidado muita gente para ir lá, eu tenho dado indicações, fui privilegiado de ganhar o sorteio lá no dia, né? E aí falei, não, vou sortear para alguém aqui, e sorteei para uma senhora que ficou muito feliz. Mas assim, se você puder abrir um pouquinho, até onde for possível. Olha, 19 de outubro, chega o Paulo. Esse evento business, do Power Business, há muito tempo o Paulo não ministrava e ele vem preparando isso há anos, certo? Hoje, talvez, o maior conteúdo, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de negócio, porque é uma dor, eu estava conversando com um empresário, uma dor esse desenvolvimento de lideranças, nós temos isso dominado, trabalhado de forma muito cuidadosa e de forma muito profunda pelo Paulo. Então ele chega trazendo ferramentas de business, ferramentas de negócio, tudo que fez com que a gente dobrasse de tamanho durante 10 anos. Uau! Que exponencializou a Febracis, o que tornou a Febracis a maior empresa de coaching do mundo. Maior, praticamente um monopólio. O monopólio do coaching mundial hoje é nosso. Mais de 40 unidades e a maior empresa de maior treinamento e negócio da América Latina. Uma empresa que coloca 33 mil pessoas no estádio. É uma loucura. Uma empresa que está em 40 unidades, são 40 unidades.
que faz com que um líder desse tenha uma estrutura de mais de 1.400 colaboradores trabalhando com eles, com mais de 40 diretores, são quase 80 diretores, 100 treinadores. Então, assim, ele traz todo esse ferramental. E aí é o que o empresário precisa. Ah, mas é só para empresário? Claro que não. Aquelas pessoas que querem ter uma visão grandiosa de crescimento, aquelas pessoas que querem entender como é que eu alavanco a minha vida, porque quando nós falamos de empresário, fica parecendo, não, é muito fechado. Não, liderança não é só empresarial. É um evento só corporativo, Gestão empresarial não é só empresarial, vai servir muito para todos nós que somos profissionais, mas eu tenho certeza, para quem não está focado no empresarial, é um aprendizado de vida gigantesco e uma expansão de mente. Paulo é um cara que mergulha, faz 4, 5 grandes viagens por ano, aquilo que a gente estava comentando, o nível de input que raramente eu vejo em um ser humano, né? 4, 5 grandes viagens com mastermind gigantescos, então está o tempo todo recebendo input gigantesco. Então quando sai coisas grandiosas. E a Camila vem no segundo dia entrando nas fraturas mais profundas do empresário ou da pessoa que precisa restaurar. Você trouxe na nossa conversa aqui, o ser é maior do que o ter, e ela vem para trabalhar o ser, a identidade. Quando eu verdadeiramente sou, eu faço, é o que a gente chama de crença de identidade. Quando eu restauro profundamente minha crença de identidade, ali o alicerce, eu passo a realizar, a fazer muito mais e passo a ter de forma muito natural. O mundo hoje tem invertido o padrão. Eu primeiro faço e aí eu para ter sem ser. Eu brinco que é um bando de fusquinha andando a 200 km por hora. Correndo risco todo dia. Vai quebrar, vai arrebentar num poste. Porque não são e estão fazendo um monte de coisa. E aí depois nem sabem porque não estão tendo resultado. Primeira fase eu venho aqui restaurando uma identidade que está muito ligada ao que eu vivi na infância. Uma identidade de um conquistador, cheio de coragem, cheio de visão. Nós temos aí, dentro de nós tem do melhor de mim ao pior de mim. O que regula se vem do meu pior ao meu melhor? As crenças que estão ligadas à minha identidade. E ela vem restaurando para que o empresário, para que o líder, para que todas as pessoas que estejam ali no final do evento possam tirar a melhor versão de si mesmas. E é por isso que eu fiz questão de compor esses dois. O Paulo vem com ferramentas, o Paulo vem com a experiência dele em business e ela vem fechando com a restauração emocional. E a gente alavanca todo o empresariado, todas as pessoas que estarão ali no evento conosco. Essa foi a ideia. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito e eu gostaria de aproveitar, se você me permite, convidar as pessoas que nos conhecem. E às vezes tem muita gente que pensa, cara, mas é um evento 100% corporativo, a linguagem vai ser voltada só para o corporativo e o Nilton acabou de dizer aqui para a gente, deixando muito claro que são conteúdos que podem trazer um up, uma virada de página, eu não vou falar de ressignificar porque é muito pobre diante daquilo que nós vamos ter ali, mas é a oportunidade de nós crescermos como profissionais, crescermos como pessoa e passarmos a fazer diferença onde quer que nós estejamos. Então, o meu convite a vocês, eu vou estar ali, meu lugar já está garantido, lugar de todos os meus gerentes, vou estar levando todos eles para lá e mais algumas pessoas, e nós vamos estar, se Deus quiser, vivendo um novo tempo dentro do grupo e, sendo possível, ainda mais útil para o crescimento do nosso estado, da nossa cidade, das pessoas, sempre abrindo portas, dando oportunidades e crendo naquela tese da pirâmide, né? Não se preocupe, o seu lugar na pirâmide ninguém vai tomar. Normalmente, quando se entra na pirâmide, entra na base. E quando entra na base, você só vai estar subindo. Então, acredite nisso, vamos junto ali e vamos todos ser muito bem edificados com as palavras do Paulo, que me encantaram, de verdade. Ele contando a história dele ali no Allianz Parque, de quando ele começou para cá, eu falei, cara, tem tanta gente que pode começar ainda dessa idade. Eu recomecei a minha vida quando cheguei dos Estados Unidos como empresa,
aos 37 anos de idade. Entendeu? 36, 35 anos eu recomecei. Então, já tinha uma vida. E tem gente que fala, não, já estou velho. Velho o quê? Pega os grandes empresários. Quase todos já quebraram, quase todos tiveram decepções, mas todos foram resilientes. Superaram, reinventaram, fizeram a diferença e hoje deixam um legado de aprendizado, de crescimento, de humildade para nós que estamos aí. Eu ainda sou aspirante, viu? Estou buscando crescer. E tem um detalhe. Não vou me aposentar. Decidi que não vou me aposentar. Opa! Mais um que pensa como eu. Não vou. Quando você se aposenta, você sepulta os seus sonhos, os seus projetos. Para quê? Eu vou ter projeto até morrer. Quando eu morrer, eu tenho projeto no céu. Então, não vai ter falta de projeto. Abraham Lincoln foi presidente aos 70 anos dos Estados Unidos. Ele começou a pensar em política depois dos 50. Olha só. Para que a gente... É um desfavor à sociedade, pessoas que pensam grande, que querem contribuir com a vida do outro, se aposentar. É um desfavor. Talvez você muda o ritmo, você muda o estilo, mas isso é maturidade, é assertividade, é diferente. Equilíbrio, né? Exatamente. Né? Na medida da maturidade, da sabedoria, você vai... Você não viu o Roberto Carlos cantando aqui aos 82 anos? Eu vontade de ir, mas não tive como. Então, assim, é o processo. É um desfavor quando pessoas que querem o bem da população se aposentam. A gente precisa ir até o fim. Até o fim e o novo começo. Fazendo bem. Né? Você vai ver a história dos grandes homens aí, como Abraão, como o próprio Moisés. Exato. 80 anos fazendo grandes coisas. Exatamente, deixando um legado aí, né? Quando a sabedoria vem, é a hora da gente transbordar, não é a hora de sair de cena. Exatamente. Então, eu não vou me aposentar. Isso aí já está decidido. Estamos juntos nessa, então, viu? Eu também não faço questão nenhuma. Essa palavra não existe no meu dicionário. Eu vou me adequar, mas aposentar não. Esse negócio de aposentar... É isso aí. Nilton, eu sei que nós temos um tempo e eu estou à sua disposição. Gratidão demais. Eu fico muito feliz por tudo. Deus abençoe muito. Amém. Elismar. E assim, eu fico muito, muito grato pela disposição do seu tempo, por ter nos oportunizado de estar aqui batendo esse papo gostoso, por ter trazido a tua experiência e por ser parceiro nosso nesse grande evento. Gratidão, viu, meu irmão? Eu tenho só que agradecer a vocês pela oportunidade. Poxa, eu sou bebê, né, dentro desse modelo de aprendizado que vocês oferecem dentro da Febracis. Conhecia o Paulo de livros, né? Não posso ser falho, nunca li um livro do Paulo, mas vou ler, né? Mas já tinha lido alguns artigos, ouvido e assistido algumas palestras. E fui convidado pelo Unicast algumas vezes, rapaz, mas nunca encaixou. E ele ficou bravo com a Bruna, né? Rapaz, como é que a Bruna conseguiu? Eu falei, rapaz, ela vendeu melhor do que você. Minha bateria acabou aqui. Mas aí o seguinte, quero agradecer de todo o coração pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui e eu quero me colocar à disposição de vocês. Se eu for útil em alguma coisa, pode contar comigo. Sei que não sou um astro, mas eu luto para ser útil. E ser útil é o que mais me alegra. Independente do que for, sou parceiro, sou amigo. E o que for possível nós fazermos para continuarmos juntos depois desse evento, pode contar comigo. Tá? O Negão está à disposição aqui. Valeu, meu irmão. Obrigado demais. Satisfação. É isso aí, pessoal. Um beijo para todos vocês. Quem viu, aproveitou. Foi fantástico. É isso aí. Um beijo grande. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.